Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30, nossa quarta aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 3, Jorei, Luz do Amor de Deus. Tema da aula de hoje à noite vai ser Zengen Sandi e a Força da Fé, tá bom? Pelo YouTube, pelo Facebook, né? 19h30. Vamos lá. Está acabando. Ensinamento de Meixo Sama, Ciência Divina, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Luxoniens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Como sempre falo, o fogo do lado espiritual é muito mais forte e está ligado ao espírito do sol material. Embora a explicação seja difícil, esse poder, na verdade, constitui uma ciência divina. Normalmente, quando se mencionam princípios científicos, o foco da observação corresponde a realidades visíveis, mas aqui estou me referindo ao invisível, ou seja, ao saber de Deus. Assim, então, o poder do Espírito do Fogo, ao ser irradiado no local afetado por uma doença, processa a cura de maneira natural, porque se dissipam as nuvens do corpo espiritual. Estas, por sua vez, são formadas de suíço impuro, ou seja, partículas nocivas que estão dentro do suíço, o espírito da água, solidificadas em forma de toxinas, oriundas da ingestão de remédios ou aplicação de injeções. No início, essas impurezas ficam espalhadas pelo corpo, mas vão aos poucos concentrando-se em determinadas partes, causando dores e inchaços. Na verdade, tudo isso indica a presença de suíço tóxico, que contém inúmeras partículas nocivas. É por essa mesma razão que as pessoas sentem rigidez nos ombros, quer dizer, elementos impuros de suíço estão solidificados nesse local. Então, quando se ministra Jorei nos pontos doloridos ou inchados, o poder incalculável do fogo invisível, muito mais forte que de uma bomba atômica, chega às partes solidificadas e queima as partículas nocivas, embora minúsculas e impossíveis de serem detectadas pelo microscópio. Após esse processo, sobram apenas as cinzas, eliminadas depois em forma de pus, suor ou de qualquer outro recurso. Portanto, após a radiação da luz do Jorei, a dor e os demais sintomas da doença desaparecem, mas ainda permanecem os resíduos das impurezas queimadas. Como, porém, são elementos mortos, não têm poder de ação, assemelham-se a cadáveres, mas não mais consegue irritar, provocar dores ou coceiras. Apesar disso, o corpo humano vai ter que expelir esses elementos estranhos. Para tanto, possui em si mesmo um poder ativo capaz de expulsar do seu interior tudo o que não lhe for compatível. Então, se uma criança morre na barriga da mãe, que o médico tira, às vezes, até com cesariana, ministrando-se Jorei, o feto sai sozinho, porque o corpo humano gera um processo de rejeição
para expulsar aquilo que não deve permanecer no seu interior. Há, inclusive, o testemunho de uma pessoa em cujo corpo havia penetrado uma agulha. Foi-lhe canalizado de orei e esse objeto saiu naturalmente. Em outro relato, consta ter alguém enfiado na perna uma agulha, a qual, depois de alguns meses, começou a mudar de posição, indo sair do outro lado. Essas ocorrências mostram que elementos estranhos ao corpo humano vão ser eliminados de qualquer maneira. O mesmo acontece com aquelas partículas nocivas que formam as nuvens espirituais. Uma vez mortas, serão infalivelmente expelidas. Torna-se, porém, indispensável queimá-las pelo espírito do fogo, casso, irradiado através do Jorei. Interessante observar também que a descoberta de casso coincide com a invenção da bomba atômica, fato esse relacionado ao tempo. Sujeira, que Meshama fala de remédios e injeções. Ele não fala outra coisa, fala essas, né? Mas tem outras também, né? Suja o sangue, que é espírito materializado como líquido, como espírito da água, fica sujo. Essas partículas nocivas de remédios, de injeções, ficam circulando e vão se acumular em algum lugar. Vai juntando. Vai juntando, vai juntando, vai juntando. O corpo não sabe o que fazer com aquilo. Ele manda para... Tipo, você está andando pela casa, catando sujeira e jogando num saco, né? Inclusive, quem é messiânico mais antigo fala assim, amígdala o que é? Saco de lixo. Saco de junta aqui, pois não sei o que. Depois, o corpo põe para fora. Enquanto toxina está viva, dói. Se você não receber jorei, mas também não fizer nenhum tratamento para solidificar, o corpo vai colocar para fora. Mas fazendo jorei, o espírito do fogo vai queimar as partículas que provocam dor, coceira, mal-estar. Então o jorei provoca um alívio muito grande nas pessoas que estão purificando. Quantas vezes alguém com dor de cabeça levantou a mão, dor passou. Com problema, qualquer tipo de dor, de tudo, ministra jorei, passa um pouco de tempo, melhora, né? Então, a pessoa que descobre isso, que percebe isso, não usa mais remédio, não vai médico. Já tem remédio é jorei, remédio, melhor que tem, né? Entendeu? Sempre é jorei. Resolver problema de doença, jorei. Poder de casso. Mais um ponto importante a ser considerado diz respeito à intensidade do calor emitido pela bomba atômica. Equivale a 20 ou 30 mil graus. No caso, porém, de uma de hidrogênio, será quase impossível medi-lo. Em se tratando do jorei, a ação de casso manifestada através da palma da mão é muitíssimo mais forte que de uma bomba atômica. Trata-se, pois, de um poder espiritual infinito. Então, como já falei, as causas das doenças são as nuvens espirituais. Só uma lógica fundamentada no espírito pode restituir de verdade a saúde ao ser humano. A medicina está, portanto, fora do caminho, porque tenta curar através da matéria. Eis a razão pela qual não consegue eliminar as doenças. Impossível, não?
Porque causa das doenças é espiritual. O dia que você for no médico e ele falar assim, sua dor de cabeça, toma aqui um remédio para eliminar as nuvens espirituais que estão causando a dor, você vai falar, como assim? Já existe isso, né? Que bom, maravilhoso, né? Só que não é de uma forma material. O remédio também é espiritual, invisível. Assim como a causa, a gente não enxerga, né? Nuvem espiritual. Não vê nem o espírito. Não vê espírito. Bom, tem gente que vê o espírito andando por aí, inclusive vê as nuvens, e inclusive vê a luz, e inclusive vê a luz trabalhando, eliminando as nuvens. Tem, mas são muito raríssimas essas pessoas, que também ninguém acredita nelas. Verdade, tem pessoa que vê e nem fala nada, porque sabe que se falar é taxado de louco, né? Taxado de maluco. Isso é maluco, né? Então, o único remédio para as doenças é o Jorei, né? E doença, a gente tem que entender que é o nome dado a uma parte do processo de purificação. É quando a purificação já atingiu o máximo dela e já está prestes a terminar. A pessoa está com dor de cabeça, esse já é o fim da purificação. Porque primeira coisa é juntar, catar lixo. Catou lixo, lixo veio para a cabeça. Aí juntando, ainda em forma mole, líquido, depois aquilo começa a se endurecer. Sempre é assim. Primeiro endurece, fica duro. Depois que endurece, próprio corpo, o próprio organismo fala, bom, é melhorzinho, né? Depois de um certo tempo ele fala, isso não é aqui, está errado, esse aqui está errado. Aí o corpo quer expulsar, como o Meixão falou, a pessoa põe agulha, né? Põe agulha, demora uns meses, a agulha sai por outro lugar, o corpo se encarrega. E ele cita um outro caso, que a pessoa entrou a agulha, recebeu o Jorei, rapidamente a agulha saiu. A diferença entre receber e não receber Jorei é o tempo que leva para o corpo eliminar aquela toxina. Com o Jorei é muito mais rápido, não é? Processo de limpeza. Além de, com o Jorei, a agulha quando se movimenta não dói. Mas sem Jorei, andando dói, porque furando carne, nervo, tudo. Mas com o Jorei, limpando, eliminando, tirando dor, coceira, mal-estar. Então, o Jorei realmente é uma bênção. A doença, como está no Salmo de hoje, o Salmo de hoje fala, né? Não temam as doenças. É uma infinita graça de Deus para deixar o ser humano saudável. Estamos falando claramente, né? Que é doença. Não toma remédio quando está doente. Recebe Jorei. Remédio vai piorar. Vai sujar mais. Sujar mais. Quando vier dor, vem dor muito maior. Desconforto é muito maior. E às vezes o corpo nem aguenta. Nem aguenta. A partir dessas constatações, pode-se afirmar que a bomba atômica é uma irradiação assassina. Caso, entretanto, traz vida ao ser humano. De outra parte, o aparecimento concomitante do Jorei e da bomba atômica tem grande significado para o estabelecimento do reino do céu na terra, que vem acompanhado de um processo de destruição, no caso, simbolizado pela bomba atômica, e ao mesmo tempo de construção, de criação,
representado por Casso, o espírito do fogo. Dessa forma, o Jorei constitui não só uma nova fonte de vida a quem estava sendo aniquilado, como também a possibilidade de se reconstruir aquilo que foi demolido. Além disso, dá ainda para perceber claramente, de um lado, a medicina criando doenças, exterminando o ser humano, de outro, o Jorei, restabelecendo a vida. Há, portanto, uma incessante atividade de destruição e construção. Muito bom, né? Tá bom. Muito obrigado. Até mais tarde na nossa quarta aula do livro Seguindo no Samba, volume 3, Jorei, Luz do Amor de Deus, sobre a oração Zengen Sandi e a força da fé. Tá bom? 19h30. Muito obrigado. Até mais tarde.